Bem, é, com essas 5 aulas pré-gravadas, eu tive então essa intenção, né, de trazer alguns pontos de vista, né, sobre possibilidades de exploração aí de temáticas sobre essa questão do Brasil holandês, da Nova Holanda, da invasão holandesa. E também tive a intenção de mostrar com bastante precisão, né, em termos de localização, em termos de atualização bibliográfica, historiográfica, documental, uh, as reminiscências da presença holandesa. Aqui, especificamente, como nós vimos na cidade do Recife e Olinda. E a ideia, gente, então, portanto, foi não exatamente oferecer um panorama completo, né? Eu espero que as aulas, por terem ficado em torno de uma hora e pouco, até algumas, elas não tenham ficado muito cansativas, sendo aulas pré-gravadas e tal, mas eu tentei compactar bastante o assunto. Na verdade, para cada uma dessas temáticas a gente poderia falar muitas horas a fio. Inclusive, deixamos aí de mencionar diversos lugares, diversos acervos, né, possíveis de se discutir e de se encontrar informações e vestígios da passagem dos holandeses aqui no Recife. Mas essa era a ideia, não esgotar a totalidade de informações e exatamente conseguir, através dessa abordagem, mostrar alguns eixos, né, importantes do que nós temos como patrimônio cultural holandês. Bem, aqui eu gostaria então de dizer que nós vamos. Bom, eu realmente espero que se vocês tenham gostado, né, das aulas pré-gravadas, e para mim, se isso lhe trouxe uma ideia de aplicabilidade para o seu trabalho, se isso lhe trouxe uma ideia interessante de trabalho com o acervo do lugar onde você trabalha, um museu, uma escola, se lhe trouxe uma ideia interessante de atividade com seus alunos em sala de aula, se lhe trouxe qualquer esclarecimento que você tinha em termos de curiosidade ou dúvidas com relação a qualquer dos aspectos que foram discutidos aqui da história, se lhe trouxe informações novas, se simplesmente foi divertido porque você é uma pessoa que tinha simplesmente uma curiosidade a respeito da temática. Bem, se qualquer um desses aspectos aí foi atingido de qualquer maneira, para mim os objetivos da oficina estão alcançados, tá? Mas ela gostaria que ela não parasse aqui. Eu gostaria que essa oficina ela possa se expandir em relações e em atividades. É, Aqui eu coloco essa imagem só para mostrar como um passinho a mais a gente já está num outro espaço que é a Igreja Nossa Senhora dos Prazeres, né, lá nos Montes Guararapes, e como todo aquele parque ali ele representa um histórico completo de duas grandes batalhas entre holandeses e tropas luso-brasileiras, e a gente tem minuciosos aspectos para se discutir, e por isso eu nem quis entrar no mérito, na verdade, do Monte dos Guararapes, mas eu deixo aqui só como uma ao mesmo tempo como uma pequena provocação das novas possibilidades, por assim dizer, e também como a título de epílogo, né? Já que a primeira ermida, a primeira capela que foi fundada aí onde está essa igreja, ela foi feita a mando de João Fernandes Vieira, justamente como um agradecimento, né, à vitória contra os holandeses aí em Guararapes. Ah, a ideia, portanto, é que a partir dessas aulas gravadas, a gente possa imediatamente ter duas interações. A primeira, ela é diretamente no Google Classroom. Há uma seção de comentários, né? Vocês já devem ter visto. Eu coloquei também na introdução essa
abertura para que vocês coloquem comentários, dúvidas, questões, e a gente possa fazer alguma interação mínima, né? Ou dependendo do quão complexas sejam essas questões, a gente coleta e parte para o segundo ponto de continuidade, que é nós temos aí conversas estabelecidas com pelo menos 4 instituições, das quais as quais foram mencionadas ao longo da oficina, tá? O Museu da Cidade do Recife, o Museu do Estado de Pernambuco, o Instituto Ricardo Brenan e o Instituto Arqueológico. E essas 4 instituições estarão de portas abertas para receber os participantes desta oficina nas próximas semanas e meses, tá? Então, eu gostaria a partir de agora, então, de começar alguma interação com vocês através do Classroom, ou seja, digitando ali perguntas e respostas e tal, e vou começar a lançar provocações para a gente fazer as visitas técnicas e concluirmos aí com um face a face, né? Onde outros esclarecimentos podem também ser prestados. Esse momento também vai ser um momento em que a gente pretende que as equipes, né, que trabalham nas instituições possam trocar ideias, né, observar os acervos uns das outras, mas não ficando restrito somente a quem trabalha, né, nas organizações. Eu vou deixar como documentos para vocês duas coisas uma das coisas que eu prometi que foi uma bibliografia, né? Uma bibliografia básica, tá? Com alguns textos comentados. É um documento que quem já fez oficina comigo antes vai reconhecer que é o documento que eu já preparei há algum tempo, mas que enfim, eu considero ele como bibliografia introdutória e, sobretudo, comentada. Acho que é um documento que vale muito a pena. E vou deixar uma cronologia que eu preparei, que localiza, digamos assim, o Brasil holandês num contexto maior da história holandesa. Só para que vocês tenham, não sei, oferecer um pouco mais de familiaridade com a história dos holandeses nesse período. Só para pontuar isso aqui, demarcar um tipo de pintura que eu acho muito interessante, que demonstra esse gosto da sociedade holandesa do século XVII por arte, e como que essas pinturas e gravuras que falam do Brasil holandês, elas estavam em voga como até mesmo como não só como documentos que circulavam, né, como eu mencionei antes, como documentos de comunicação, de difusão de notícias ou de boatos, mas também são documentos belíssimos, né? Vocês viram os desenhos, até as versões mais simples são bastante bonitos. E tá aqui uma pintura coeva, você tem aparecendo justamente aquela série lá da conquista de Olinda, né? Num tamanho enorme. Não sabemos se efetivamente houve uma impressão desse tamanho, e isso era de fato um quadro pendurado, ou se o pintor pegou a gravura pequena e jogou dentro do quadro, da tela dele. Mas há outros quadros que mostram também mapas do Recife colocados na parede. Então, era um momento em que efetivamente havia o Brasil vivo dentro do cotidiano dos Países Baixos do século XVII. Então, para finalizar mesmo, eu coloquei aqui essa cronologia do Brasil holandês, tá? Mostrando datas-chave desde 1630 até 1654, a conquista, o Real, chegada de Nassau,
observações astronômicas e o contexto mundo, alguns fatos e dados, na verdade, da história mundial, global, mostrando justamente em que passo estava né, o mundo. Então, eu acho interessante pensar, né, que ó, enquanto os holandeses estavam destruindo Olinda, Rembrandt estava saindo da sua cidade natal, Leiden, para Amsterdã, para iniciar a carreira que transformou ele talvez no maior pintor holandês do século XVII. Em 32 está sendo começando a ser construído o Taj Mahal lá na China, desculpa, na Índia. No ano seguinte, Galileu está fazendo aquela refutação da sua argumentação em prol do heliocentrismo. Isso aqui só para vocês terem uma ideia, né, da gente, o Brasil, essa colônia bastante ao mesmo tempo afastada desse centro, dos principais centros de pensamento e de política e monumentalidade da época, e ao mesmo tempo conectada por alguns pontos cruciais. Essa cronologia, então, eu vou colocar ela como um documento para vocês poderem baixar, e a bibliografia também. Então a gente se fala nos comentários a cada um dos módulos, a cada uma das aulas, e vamos montando a nossa agenda para ver se nos encontramos muito em breve. Fiquem bem e até breve.